Sabe aquela situação quando um presente é dado pra alguém que, na nossa opinião, não merecia? É mais ou menos por aí que a gente começa hoje. Vamos mergulhar num dos conceitos teológicos mais complexos, a tal da graça. Usando o nosso material de apoio, a gente vai tentar entender por que essa ideia bate de frente com o nosso senso de justiça e até onde essa lógica vai. Bora lá. Ok, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, o que é a graça divina? Depois, a gente vai ver como ela desafia a nossa lógica. Vamos olhar para um caso bem específico na cruz. Aí vem a pergunta: para quem é essa graça? E, para fechar, a gente vai tentar entender o tal do preço de um presente que, em tese, é gratuito. Então, vamos direto ao ponto, né? Quando o nosso texto de referência fala em graça, do que a gente está falando exatamente? O que é isso? Certo, para a gente conseguir responder isso, o primeiro passo é ir para a definição básica, aquela que o próprio texto nos dá. Olha, se tem uma palavra para guardar aqui, é essa: imerecido. Pensa bem, não é um pagamento, não é um bônus por bom comportamento. De acordo com a fonte, a graça é um presente mesmo, um favor que é dado de graça, sem que a pessoa precise fazer absolutamente nada para merecer. E o texto-fonte não faz rodeios, ele é bem direto nesse ponto. A frase é essa aí: não há regras para a graça. Pronto. Isso já tira a graça do nosso campo de jogo normal, sabe? O jogo do mérito, da recompensa, da causa e consequência. E é aqui que, vamos ser sinceros, dá um nó na cabeça. Porque se fosse para quem merece, a gente chamaria de justiça, certo? Mas o texto insiste que a graça é justamente para os não merecedores. E é isso, essa característica específica que faz dela uma ideia tão radical e, convenhamos, tão difícil de engolir. Tá, então como é que a gente lida com essa ideia? Como conciliar isso com o nosso senso de justo, de certo e errado? É exatamente essa tensão que a gente vai investigar agora. O texto-fonte aqui nos pede para partir de um ponto principal. A justiça divina não é só uma versão maior da nossa, em outra escala. A analogia é quase como tentar comparar as regras do xadrez com as leis da física. São sistemas que operam em lógicas totalmente diferentes. É só pensar no nosso mundo, né? Tudo funciona na base do mérito. É a lógica da escada. A gente sobe degrau por degrau, o esforço gera recompensa. A graça, segundo o texto, vira isso de ponta cabeça. É como se o prêmio final já estivesse lá no primeiro degrau, de graça, para quem quiser pegar. Bagunça toda a nossa ideia de merecimento. O próprio texto usa essa expressão, fugindo da lógica humana. Ele diz que a graça excede a compreensão racional, ou seja, não é para ser um quebra-cabeça que a gente vai resolver e no final tudo se encaixa. É mais como um mistério mesmo que desafia essa nossa necessidade de que tudo tenha uma explicação lógica. Ok, mas e na prática? Como isso funciona? Para a gente sair um pouco da teoria, o texto traz um exemplo, um estudo de caso muito forte. Quase uma cena de filme. A cena é essa. Imagina um criminoso, um cara que viveu a vida toda no erro. E ele tá ali, nos seus últimos momentos. Não tem mais tempo para nada. Nenhuma chance de se redimir, de fazer o bem, de consertar o passado. Para ele, a conta chegou. Fim de jogo. E é nesse exato momento que ele ouve a promessa. E o mais interessante é o que não é dito. Não tem um "se você fizer isso", não tem um "depois a gente vê". A promessa é pra já, é total e o mais chocante de tudo, é incondicional. E aí fica a pergunta, né? Mas por quê? Por que ele? Pela lógica do nosso texto-fonte, a resposta é direta. Porque esse é o exemplo perfeito da graça em ação. É um perdão que passa por cima de tudo, do merecimento, do histórico da pessoa, do que ela poderia ou não fazer. É a misericórdia pura e simples. Esse exemplo do criminoso abre a porta para a parte talvez mais radical do argumento do texto. Porque se a graça vale para ele, então para quem mais ela vale? Onde é que está o limite? E o texto não tem medo de ir nos casos mais extremos, não. Pelo contrário, parece que ele joga esses exemplos na nossa cara de propósito, quase como um teste para ver até onde a gente consegue aceitar essa ideia. E aqui vem o exemplo mais pesado de todos, que a fonte usa quase como uma prova de fogo para o conceito. A intenção aqui não é só chocar, mas forçar o raciocínio. A lógica é: se a graça é, de fato, imerecida e sem limites, então ela teria que estar disponível até nesse cenário, o mais terrível que a gente consegue imaginar. É um teste para ver se a definição se sustenta. E o texto continua.
lembrando de outras figuras que, pela nossa lógica, estariam fora do jogo. Um perseguidor de cristãos como Saulo, um traidor, uma prostituta, um assassino. A lista é longa. Cada exemplo desse só reforça a mesma ideia. O passado da pessoa não desqualifica ninguém para receber a graça. E tem uma frase no texto que amarra tudo isso. A ideia é que o pecado não é um impedimento para a graça. Na verdade, é o contrário. Ele é o palco onde a graça brilha ainda mais. É uma inversão completa da nossa lógica de causa e consequência. E tudo isso leva a gente para o paradoxo final, a última peça desse quebra-cabeça que o texto-fonte monta para a gente. A pergunta que não quer calar é: se a graça é de graça, um presente, como é que ela pode ter um preço? E o texto não foge dessa contradição, não. Ele encara de frente. Tem uma sessão inteira só para isso. O raciocínio é mais ou menos assim, em 3 partes. Primeiro, para quem recebe, a graça é totalmente gratuita. Não tem o que fazer para comprar ou merecer. Segundo, apesar de ser gratuita para a gente, ela não foi barata. Pelo contrário, custou caro. E terceiro, esse custo altíssimo foi pago, mas não por quem recebeu o presente, e sim por quem deu. E aqui que o paradoxo fica claro como cristal. A graça é 100% de graça para quem recebe, mas custou 100% para quem deu. É como se fosse o presente mais caro que já existiu, mas que é entregue sem pedir nada, absolutamente nada em troca. E no fim, a gente volta para o começo, um paradoxo. Um presente que é, ao mesmo tempo, totalmente de graça e que custou tudo. O texto não dá uma resposta final para essa tensão. Ele deixa essa pergunta no ar. O que, afinal, significa um presente assim? É uma questão que continua ecoando, mesmo depois que a gente para de ler.